Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês novamente aqui no TV Mulher. No programa de hoje, falarei sobre varizes pélvicas. Varizes todo mundo sabe o que é, mas pélvicas, então antes disso eu vou explicar para vocês o que é pelve. Conforme vocês podem ver nessa figura, essa estrutura óssea aqui é a pelve. E ela abriga dentro dela os órgãos pélvicos, que são bexiga, útero, ovários e trompas. E conforme vocês podem ver na próxima figura, essa é a vascularização sanguínea da nossa região pélvica, sendo que os vasos que estão em azul são as veias e os vasos que estão em vermelho são as artérias. Então, varizes pélvicas nada mais são que a dilatação das veias pélvicas, principalmente no útero, trompas ou ovários, como vocês podem ver aqui, ó. O útero, as trompas e os ovários com os vasos dilatados. É uma figura de uma variz pélvica, tá? E por que acontece isso? É a dilatação do vaso acompanhada por uma diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo ou inversão do fluxo sanguíneo, o que faz com que o sangue fique parado ou circule mais lentamente, provocando uma congestão pélvica. Então, nessa figura, vocês estão vendo um vaso sanguíneo normal, uma veia normal. Então, a veia tem válvulas, então o sangue passa e não volta. Num caso de uma veia com varizes, as válvulas estão frouxas, elas não fecham, elas ficam abertas. Então, o sangue passa e ele volta. E isso faz com que as paredes fiquem dilatadas, certo? As mulheres que têm varizes pélvicas podem apresentar os seguintes sintomas: dor pélvica crônica, dor que piora na segunda fase do ciclo menstrual, dor na relação sexual, é uma dor assim mais quando tem uma penetração mais profunda lá no fundo, tá? Dor após a relação sexual, dor que piora após exercício físico ou após a pessoa ficar muito tempo em pé, sensação de peso na região íntima no período pré-menstrual e sangramento abundante na menstruação. O diagnóstico se baseia na história da paciente, que nos refere uma dor com aquelas características que eu acabei de falar, e no toque vaginal, que às vezes pode provocar dor na profundidade, e também o diagnóstico se baseia em alguns exames de imagem, como o ultrassom transvaginal e, em último caso, a laparoscopia, que reservamos para aqueles casos em que o tratamento não foi efetivo. Aqui, a laparoscopia tem o objetivo não só de confirmar o diagnóstico, como também tratar, porque nós não podemos nos esquecer que existem outras causas de dor pélvica crônica, como a endometriose e as aderências pélvicas, por exemplo. Então, aqui no caso, a videolaparoscopia, se for uma endometriose, ela vai me dar o diagnóstico de endometriose. Se for as varizes pélvicas, ela vai me dar o diagnóstico. Entenderam? Nós também poderemos utilizar para o diagnóstico a tomografia, a flebografia, que é a ingestão de contraste para radiografar as veias, a angiorressonância e o ecodoppler. Então, aqui é um exemplo da flebografia. A gente coloca um catéter numa veia da pessoa, injetamos contraste e esse contraste vem para a região pélvica. Então vocês veem aqui, ó, aqui é uma veia ovariana esquerda e as veias dilatadas, que são as varizes pélvicas. Então esse é um dos exames que podem ser usados no caso do diagnóstico, tá? Mas os exames a serem utilizados vão depender de caso para caso. O tratamento de escolha é o de medicamentos, usar medicamentos, com a intenção de diminuir a dilatação das veias e, consequentemente, os sintomas. Nós podemos utilizar analgésicos, hormônios e medicamentos específicos para varizes. Em alguns casos, onde com o uso de medicamentos não houve melhora, fazemos a cirurgia ou a embolização das varizes pélvicas, que são procedimentos cirúrgicos. Na cirurgia para varizes pélvicas, esses vasos dilatados são isolados, de forma que o sangue circule apenas através das veias que estão saudáveis. A cirurgia é realizada sob anestesia geral e a paciente deve estar internada no hospital. Agora, vou falar um pouco sobre a embolização.
A embolização é um procedimento em que se coloca molas dentro das veias dilatadas através de um catéter. Com isso, o sangue não flui para essa região e assim há melhora nos sintomas. Na embolização, a anestesia é local e o paciente fica sedado. O procedimento dura de 1 a 3 horas e normalmente não é necessário internação no hospital. Então aqui nessas figuras eu vou mostrar alguns procedimentos. Aqui, por um acaso, é uma perna, mas é uma veia dilatada. Faz de conta que é uma veia dilatada na pelve. Então, coloca um catéter na veia. Através desse catéter, injeta a espuma. A hora que injetou a espuma, obstrui o vaso. E aí a dilatação da veia some. A veia fica fechada depois do tratamento. Já na próxima figura, é o exemplo de uma embolização. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, a molinha dentro do vaso. Certo? Considerando que a gravidez por si só aumenta o fluxo sanguíneo na região pélvica, dá para se imaginar que a mulher grávida terá uma piora nas varizes pélvicas, razão pela qual o ideal é que se realize o tratamento antes de engravidar. E a presença de varizes pélvicas, isso é importante também, ela não impede a realização de um parto normal. Bem, para terminar, eu quero ressaltar que as varizes pélvicas não têm cura, mas os medicamentos ou a cirurgia podem controlar seus sintomas. Bom, gente, assim eu termino o TV Mulher, desejando a vocês uma ótima semana. Se tiverem sugestões, enviem para o e-mail que está aqui na tela. E não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, afinal ele é seu maior instrumento. Tchau!